não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O que não pode é você fechar a sua imaginação no círculo da banalidade. Quer dizer, se o seu meio social é banal, tá certo? Você não pode, ou não deve, fugir de perceber o aspecto demoníaco por trás da banalidade, como fez o Machado de Assis. Para isso significa que, em vez de fugir dessa banalidade, você vai ter que contemplá-la e sofrer por ela. Então, as pessoas que se queixam de viver eu vivo num ambiente medíocre, opressivo, etc, etc. Eu digo, olha, aí está a sua fortuna, aí está o seu material, meu filho. Né? Você tem que pegar isso na mão, né? Aceitar que isso existe, aceitar que isso é a sua condição e explorar isso até as suas últimas consequências. Né? Então, como a literatura sumiu, então isso quer dizer que até a exploração dos acontecimentos de ordem social assim, banal também desapareceu. Isso significa que durante 50 anos ou mais a população brasileira sofreu alterações, sofreu mudanças psicológicas enormemente profundas. Não é isso? Só o crescimento, vamos dizer, da insegurança já foi uma coisa absolutamente imensurável. Quer dizer, você tem um país que era onde todo mundo se sentia mais ou menos seguro, de repente ninguém mais pode sair na rua porque tem medo de uma bala perdida, de um assalto, uma coisa assim. Né? Só essa experiência jamais foi descrita na nossa literatura. Faça a seguinte pergunta, como é que a vida de uma família medíocre, né, dos anos 60, como é que essa vida vai mudando à medida que o ambiente de insegurança começa a atemorizá-los, irritá-los, etc, etc. Isso não foi documentado em parte alguma. No entanto, você vê alguns documentos sobre a vida de marginais, bandidos. Por quê? Porque isso também é um estereótipo da literatura brasileira. Você prestar atenção no lumpenproletariado como se o lumpenproletariado fosse o povo. Claro que é mais fácil você descrever o lumpenproletariado do que o povo. Né? Porque a conduta do lumpenproletariado é a conduta padrão. A criminalidade é repetitiva por sua própria natureza. A criminalidade está toda catalogada no Código Penal. Não há crimes não descritos. Tá certo? Portanto, na medida em que você veja um escritor que nasce na classe média ou classe alta e que lança os seus olhos de preferência para o lumpenproletariado, para os bandidos, etc, etc, ele já está mostrando a sua total impotência de dizer alguma coisa sobre o seu ambiente real. Não é isso? E aqueles que conheceram efetivamente de perto o ambiente da criminalidade, a maior parte não tem ânimo para descrevê-lo. Tá certo? Então, em geral, a descrição é feita por pessoas de classe média, por estudantes, por pseudo-intelectuais, que vem já com uma ideia estereotipada, já vem com uma interpretação pronta da história, já equaliza tudo em termos de, formula tudo em termos de luta de classe e cria aqueles estereótipos absolutamente imbecis. Quando você tem, vamos dizer, novas campanhas sociais, tipo gaysista, feminista, etc, etc, é só você aplicar os estereótipos, sai ali um monte de enredo. Né? Você bota ali uma pergunta, sai um monte de enredo automaticamente, né? É o negócio que falou o Janine. O menino sensível que sofre bullying na escola porque ele é um pouco efeminado. Né? Efeminado não quer dizer que é gay. Um pouco efeminado é o próprio Janine, que não é gay. Tá certo? Porque ser efeminado é uma condição sine qua non para ser professor da USP. Você tem que dar uma... Você não precisa ser gay, mas uma desmanhecadinha, um falsete, tipo Fernando Henrique. Isso é absoluto. Aquele Pinheiro, como é que chamava? Aquele professor, não sei que, Pinheiro. Esqueci o nome dele. Não, os falsetes, umas desmanhacadas, tem que dar, necessariamente, porque isso, neste ambiente, como é que se diz? É um emblema de elegância. Né?
Então você vê, até a elegância dos caras é uma coisa absolutamente estereotipada e totalmente kitsch. Né? E, quer dizer que esse artificialismo, essa banalidade, tudo isto torna a vida das pessoas ainda mais deprimente. Né? E infunde nelas um senso de insignificância. Ora, se você não tem experiência da profundidade da vida, então você não tem conhecimento de si mesmo. E você não tem nenhuma dimensão da transcendência, de um Deus, de uma onissapiência perante o qual você pode se apresentar, que pode julgar, que pode te dar a verdadeira medida e pode te informar quem é você. Então o indivíduo não tem essa experiência, não necessariamente na escala religiosa, mas pode ser na escala imaginativa, artística também, tá certo? Ele não sabe quem ele é e ele precisa de um espelho, evidentemente. Ora, se você tem a experiência da profundidade, eu vou ler aqui esse parágrafo que eu escrevi aí no Facebook outro dia. Todo aquele que não se apresenta diariamente diante do trono do Altíssimo, com o coração trêmulo de vergonha, não só pelos seus próprios pecados, mas pelos de todos os seus irmãos, consciente de que, em face da perfeição e da onissapiência divina, cada um dos seus atos foi errado, mesmo aqueles que sua vaidade considerou os melhores, e sentindo até o fundo da alma que o perdão é o único bem valioso a ser ambicionado, esse nunca saberá o que é sinceridade, nem muito menos honestidade. Então, é evidente que sem a experiência desta dimensão, quer dizer, uma espécie de confronto com o juízo final, tá certo? Onde a sua vida ela aparece inteira, com todo o mal que você fez, tá certo? E com todo, vamos dizer, o afastamento, o abismo que você cavou entre a sua autoimagem idealizada e a sua realidade. Se você não tem essa medida, fala, então você não tem profundidade nenhuma, as suas ideias, as suas opiniões, as suas crenças, as suas imagens, são tudo copiado da televisão, meu filho. Na melhor das hipóteses, está entendendo? E, quando as pessoas são assim, lhes falta o espelho, quer dizer, a medida. Não é isso? A medida do homem que tem profundidade é a eternidade. Tá certo? Então, vamos dizer, a distância de céu e inferno. Tá certo? Mas você precisa ver o céu e o inferno em você mesmo, meu Deus do céu. Não adianta você dizer, se você só tem a vivência disso sob o aspecto religioso, teológico, você tem uma noção de céu e de inferno. Isso quer dizer que você pode ter uma prática religiosa e não ter noção nenhuma, você não tem experiência nenhuma da coisa. Por quê? Porque você não permitiu que aquilo afetasse a sua imaginação. Então, este que é o ponto. Quer dizer, a sua noção do céu e do inferno é uma definição teológica, e você, não vou fazer tal e qual coisa, porque senão eu vou para o inferno. Falo, bom, você está cumprindo a religião, evidentemente, mas você não tem experiência nenhuma. Quer dizer, a sua religiosidade é inteiramente superficial, e no fundo você não tem ideia do que você está falando. Tá certo? Para fins de salvação da sua alma, isso pode até funcionar, porque são essas pessoas que são chamadas, no vocabulário da mística cristã, essas são chamadas criancinhas. Então o que é a criancinha? É o sujeito que está ali seguindo os mandamentos, seguindo o preceito, sem entender nada, sem ter uma vivência profunda, fala, bom, mas esse é o começo. Se você não tiver nem isso, então não vai ter a coisa nenhuma. Então, o que eu estou dizendo é que esta visão da eternidade, do juízo final, é o espelho no qual você pode se ver e se medir e saber quem é você realmente. Um dia você tem que fazer esta pergunta. Se você pergunta, quem sou eu realmente? Bom, você acha que você pode se descrever com 5 ou 6 traços de personalidade? Traços de personalidade são apenas hábitos que o distinguem de outras pessoas. Por exemplo, você é trabalhador, o sujeito é preguiçoso, tá certo? Você bebe, o outro não bebe, e assim por diante. Você é covarde, o outro é corajoso. Então, bom, são comparações que você faz na escala puramente humana e social. Isso nunca vai dizer quem é você mesmo. Né? Quando eu digo conhecer-se a si mesmo, é conhecer numa escala não comparativa, na comparação, vamos dizer, não com outras pessoas, mas com um espelho que lhe dá a medida absoluta, que lhe dá a verdade integral da sua vida. Isto é o que você fez. Né? Então, se você não tem isto, e não tem sequer ideia de que é necessário ter isto, você vai ter que procurar um outro espelho. E o outro espelho será o quê? A opinião das outras pessoas, ou um treco chamado opinião pública, e sobretudo a mídia. Então, quando você olha as classes falantes brasileiras, toda ela é composta de pessoas cuja unidade de medida é uma imagem na mídia.
elas se confrontam perante o que delas aparece na televisão, meu Deus do céu. É? E estas pessoas estão governando o país, essas pessoas são os formadores de opinião. Porque são pessoas de uma superficialidade deprimente e abjeta, pensando bem. E é claro que estas pessoas, quando leem grandes obras de literatura, elas permanecem absolutamente imunes àquilo que elas não, porque elas não repetem a experiência imaginativa. Eu vi esse dia, até comentei no Facebook, né? Este livro maravilhoso do Leonardo Padura Fuentes, que é o romancista cubano, onde ele conta a história paralela de Leon Trotsky nos 10 anos finais da sua vida e de Ramon Mercader, que é o seu assassino. Então, enquanto ele está contando a história do Trotsky, ele conta de uma perspectiva trotskista, favorável ao Trotsky. Enquanto ele está contando do Ramon Mercader, ele adota uma perspectiva stalinista e fala do Ramon Mercader com toda a simpatia possível, até chegar no encontro final. Né? E ele tem aqui um parágrafo que é o resumo da experiência dele. Está na página 538 da edição mexicana. Ele diz: lendo e escrevendo sobre como se havia pervertido a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao alcance das suas mãos, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino do que obra de homens ávidos de poder, ânsias de controle e pretensões de transcendência histórica, eu havia aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade sem condições, na capacidade de dar aos que nada têm, mas não dar o que nos sobra, mas dar uma parte do pouco que temos. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, o indivíduo mergulha de cabeça no comunismo, porque ele também participou disto, né? E após 40 anos de vivência disso, e ele daí meditando sobre a vida dele, a vida do Trotsky, a vida do Ramon Mercader, ele diz: tudo isto é vazio em comparação com a simples caridade pessoal, direta. Tive uma vida inteira para descobrir isso aqui. Quanto este indivíduo precisou se desmascarar a si mesmo, destruir as suas ilusões, para chegar a descobrir esta verdade fundamental que é a base de toda a civilização nossa. Então, bom, isso é uma experiência humana real, o indivíduo pagou essa experiência. Isso não é uma opinião que ele tem. Isso é o que ele realmente é. Ele era primeiro um comunista, depois um comunista desiludido, depois um comunista revoltado, depois no fim ele descobre que, peraí, para justificar a sua vida você não precisa mudar o mundo. Ao contrário, mudar o mundo é esta pretensão de transcendência histórica, é esta avidez de poder. Quer dizer, o que você tem de fazer é praticar a caridade dividindo o pouco que você tem. Não o que sobra. E muito menos o dos outros. Tá certo? Então, vamos dizer, este é o sentido do livro inteiro. Quer dizer, é tanto sofrimento, tanta miséria, tanta mentira, tanta falsidade, tanto cinismo diabólico, mas tem uma coisa que sobra, né? É a mão estendida. E vamos dizer, essa é a lição mais velha, essa é a lição do Cristo, e, de novo. Né? Então, você não encontrará em toda a literatura brasileira uma lição como esta. Não, realmente não tem. Tem alguns esboços quase no Zé Geraldo Vieira, tem um pouco disto, mas é um pouco. Então, mais ainda, você conhecer um povo, e hoje mesmo também coloquei uma nota no Facebook dizendo o seguinte: para um político, ou escritor, ou jornalista, poder falar em nome do povo, ser o porta-voz do povo, ele tem que conhecer esse povo. Como é que você faz para conhecer esse povo? Digo, a experiência direta, como por exemplo a do Lula, basta, viaja para cá, viaja para lá, conversa com um, conversa com outro, fala, não. Porque, primeiro, isso só vai lhe dar a experiência do presente, ele não vai saber de onde saiu tudo aquilo. Segundo, essa experiência estará presa a imagens singulares, que você não sabe se tem uma validade típica.
para pegar a validade tipo, bom, você já precisa ter um senso artístico e condensar essa experiência em símbolos, quer dizer, elevar a sua experiência desde esse atomismo das experiências individuais até símbolos que abrangem grandes massas de experiências nas quais as pessoas podem se reconhecer. Porque se você só tem essas experiências isoladas, que são obtidas pela percepção sensível direta, então você só tem a noção das diferenças. A experiência de um, o outro não teve. Tá certo? Mas quando você começa a aprofundar essa experiência no sentido de tomar um fato como expressão simbólica, então é preciso que esse símbolo fale às outras pessoas e elas se reconheçam naquilo, mesmo que não tenham tido a experiência. Como eu me reconheço aqui na experiência do Trotsky, sem eu jamais ter sido trotskista, e me reconheço na experiência do Ramon Mercader, sem jamais ter matado ninguém. Né? Então, você tem que conhecer o povo, claro que você tem que conhecer diretamente. Eu conheço um bocado de Brasil, viajei um bocado disso, conheci as regiões, conheci gente pobre, gente rica, conheci todas as faixas. Né? Mas isso não basta, você precisa conhecer esse país na sua literatura. Quando você vê que essa literatura não está expressando o conjunto da experiência, então é porque alguma coisa está faltando, evidentemente. Então o que você faz? Você vai ter que apelar à literatura estrangeira e procurar análogos. Então há aspectos da experiência brasileira que eu não vejo retratado na literatura brasileira, mas que eu vejo retratado na espanhola, na francesa, na inglesa, na russa, etc, etc, porque tem alguma analogia. Então quando você construiu o seu mundo literário e imaginário, então você tem todas as superfícies de comparação para que a experiência real adquira a sua significação. Então, conhecer primeiro o povo diretamente, segundo na sua literatura. Terceiro, conhecê-lo na sua história, na sua formação, meu Deus do céu, no seu passado. E, sobretudo, na ligação do passado com o presente. Mas esta ligação não pode ser feita se você não tem as duas dimensões anteriores. Eu conheço muita gente que estudou um bocado de história do Brasil e não entende nada do Brasil. Por quê? Não tem a formação literária e não tem a vivência direta. Pessoas que passaram a vida ali no CRUSP, tá certo? E estudando só as matérias do curso de História, né? Então elas podem te falar sobre a invasão holandesa, sobre a Guerra do Paraguai, etc, etc. Mas não tem a menor noção de como isto foi formando a situação atual. A não ser na visão estereotipada. Por exemplo, você pode ter a história como luta de classes. Eu digo, a luta de classes vem prontinha, meu filho. Né? Você pegar, por exemplo, a obra inteira do Nelson Werneck Sodré, é apenas isso, quer dizer, a transposição do esquema marxista, pronto, ele preenche com meia dúzia de fatos, esquece ou ignora os fatos que não batem com aquilo e pronto, está feito o problema. Né? Tem aí esse sujeito, esse Muniz Bandeira, não é isso? Muniz Bandeira, toda a obra dele, o que é? É propaganda soviética e pronto, acabou, nada mais do que isso. Quer dizer, você não tem a experiência real ali. Né? Tanto, veja, quando eu citei o Muniz Bandeira, eu já assinalei isso aí, por exemplo, que há 50 anos o pessoal diz, o golpe de 64 foi preparado pela CIA. Eu digo, bom, esta é uma noção estereotipada que você pegou. Quer dizer, você vê, por exemplo, que o governo americano não estava gostando muito do que o governo João Goulart fazia, e daí você conclui que você cola uma coisa com a outra através da imaginação. Então eu digo, bom, mas vamos aos fatos concretos. Então você me deu o nome de um agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. Esse nome há 50 anos até hoje não apareceu, não tinha nenhum. Então, quer dizer, está faltando o elo concreto. Mas o indivíduo pode viver dessas mitologias o resto da sua vida. Né? Eu li aquele livro Em Guarda contra o Perigo Vermelho, do sujeito chamado Rodrigo, não sei o que, Pato. Né? Pato com 2 T's. E Pato com um T só é o leitor. Né? Onde ele descreve, né, o discurso anticomunista como se fosse um produto inteiramente da imaginação da burguesia. Só que naquele período estudado, né, a União Soviética tomou posse de metade da Europa, ocupou a Ásia, ocupou a África, estava ocupando todo o continente e falou, bom, e tudo isso aqui, todo o discurso anticomunista era apenas uma coisa que se passava na cabeça dos anticomunistas. Né? Ele não estava falando de nenhum fenômeno real,
Quer dizer, não há correspondência real dos fatos. Então ele descreve só o lado subjetivo, como se fosse um fenômeno de certas classes sociais ou grupos que imaginavam que certas coisas estavam acontecendo, né? E o sujeito faz com isso uma tese de doutoramento, meu Deus do céu. Eu digo, bom, mas peraí, você não pode descrever um fenômeno de tipo ideológico, por assim dizer, um discurso ideológico, sem você reportá-lo ao que está efetivamente acontecendo, né? Por exemplo, lendo esse livro aqui, esse livro do Leonardo Padura, é altamente documentado. Ele já estudou a história durante 40, 30, levou 30 anos para fazer esse livro. Estudou muita história, está tudo bem documentado. Tem pedaços que ele inventa, mas a maior parte, por exemplo, tudo que se refere ao Trotsky é tudo real, né? Então, você vê ali a campanha mundial que o governo soviético fazia contra o Trotsky, era todinha inventada. Porque você tem os documentos da história do próprio Trotsky, você sabe que o Trotsky não fez nada daquilo. Ele diz o seguinte, que o Trotsky estava tramando com o governo americano e com o governo nazista a derrubada do governo soviético. Eu digo, o quê? Mas o Trotsky não conseguiu sequer se obter asilo nos Estados Unidos. Pô, né? Não teve nenhum contato com a autoridade americana, zero. E com as autoridades nazistas nem falar. Então como é que ele pode ter tramado? Só se for por telepatia. Então nós sabemos que esta visão é totalmente imaginada, porque ela não tem correspondência alguma dos fatos. Mas digo, mas peraí, mas o discurso anticomunista, ele estava falando de um nada ou estava falando de uma coisa que estava acontecendo realmente? Sim, a coisa estava acontecendo, o comunismo estava numa expansão monstruosa no mundo, matando gente pra caramba, tudo lá. Então, você não pode contar isso como um puro fenômeno de invenção, porque isso tem uma referência ao fato, ao passo que a campanha anti-Trotsky era 100% inventada. Não digo que Trotsky fosse uma bela pessoa, não era. Ele era tão ruim quanto Stalin, e a carreira dele, o começo da carreira dele na União Soviética mostra que o tipo de violência bolchevique, na verdade, ele inaugurou antes do Stalin. Mas nós sabemos que tudo que o governo soviético inventou contra ele era tudo falso. Tudo falso. Por exemplo, quando ele estava exilado no México, ele não podia sair de casa. E cada pessoa que entrava era anotada pela polícia mexicana. Tinha 10 policiais mexicanos em torno da casa dele, em parte para protegê-lo, em parte para espioná-lo e anotar quem entrava e quem saía. Portanto, você sabe todo mundo que entrou e saiu, né, todo mundo que falou por telefone, tudo. E nada ali dá o menor sinal de que ele pudesse estar conspirando com qualquer governo estrangeiro. Ao contrário, todos os países onde ele foi exilado, tudo que os países queriam era vê-lo pelas costas o mais rápido possível. Aceitavam o cara, você está entendendo? Assim, só para não passar vergonha, para não dizer que recusamos direito de asilo, mas não vou ficar empurrando o cara para ele ir embora o mais cedo possível. Isso aconteceu na Noruega, na França, na Turquia, no México, todo lugar que ele foi. Então, quer dizer, o prestígio dele com as autoridades de qualquer governo do mundo era zero. Zero. Mas quando você vê a versão soviética, ele era um todo-poderoso chefe de uma conspiração mundial que estava lá boicotando a Revolução Soviética, tramando para envenenar em massa cidadãos soviéticos. Veja você, foi acusado disto. E, sobretudo, para matar o próprio Stalin. Quando ele, você vê aqui claramente, ele sabia que ele ia ser morto. Até eu tenho a impressão que me sobra é que ele deixou o Ramon Mercader matá-lo. Ele sempre dizia, não, os caras vão me matar, eles vão me matar, eles vão me matar. E eu acho que ele tinha cansado de fugir do assassino virtual e ele se deixou. Você imagina, o Mercader era um cara desconhecido, ele deixa o cara entrar na casa dele e fica de costas pro cara. É muita moleza. Eu acho que o Trotsky sabia, esse sujeito vai me matar, eu já estou cansado disso, vamos embora. Né? Então, vamos dizer, a comparação entre a impotência total do Trotsky nos últimos anos e a onipotência que o governo soviético lhe atribui é tão grande que você entende que esse é mesmo um discurso totalmente imaginado. Mas você não pode dizer o mesmo do discurso anticomunista, que na verdade abrangia muito menos do que os soviéticos estavam efetivamente fazendo. Às vezes até esse discurso era ingênuo. Tá, então,
por causa de os camaradas que são as classes falantes, que são os formadores de opinião, que são os gurus da nação brasileira, serem todas pessoas monstruosamente superficiais, cujo padrão de medida está na mídia. Veja, o que é jornalista? O jornalista é um coitado, um infeliz, você está entendendo? Mal preparado, inculto, revoltadinho. E você vê então os políticos, ministros, escritores, estão tudo dependendo da opinião desta gente e fazendo tudo para posar, para fazer bonito na frente destes coitados. Bom, então, é claro que essa é uma experiência da vida francamente miserável, miserável. E são essas pessoas que dão os modelos de conduta, os modelos das crenças melhores, os modelos de pensamento, etc, etc. Quer dizer, são pessoas muito pequenas que tentam se ampliar através de uma imagem de mídia. Elas nunca tentaram ser nada, só parecer parecer, você tem que parecer para alguém. Ele não pode aparecer diretamente para o público de milhões de pessoas, não dá. Ele tem que ter um intermediário. Quem é esse intermediário? É a mídia. Então é aparecer diante da mídia. Então esse pessoal treina impostação vocal, faz pose, imita o outro que ele acha que aquele lá fez sucesso. O FHC. FHC é um modelo de elegância, de pessoa culta, eu vou copiar o FHC. E assim por diante, é. E veja, com essas pessoas que nós estamos lidando, meu Deus do céu. Isso quer dizer que você não vai conseguir progredir numa vida de escritor, nem nada, e não vai, sobretudo, criar um diferencial, criar uma mudança nesse estado de coisa, sem você assimilar a experiência em profundidade, o que implica, meu filho, um isolamento, uma solidão quase enlouquecedora. Então, aqueles que se sentem sozinhos e isolados, vocês deem graças a Deus. Porque se você logo encontra a sua patota, o seu meio, etc, etc, você começa a se apoiar nisso. Você não tem que ser ninguém. Basta parecer perante as pessoas que são do seu grupo de referência. Então, muitos aqui, hoje tem esse grupo entre os próprios alunos deste curso. Você vê o pessoal fazendo reunião de olavetes aqui e ali, fala, bom, este é um suporte social e todo mundo precisa um pouco. Mas não conte com isso como seu suporte existencial. O seu suporte existencial tem que ser buscado nesta confrontação solitária com o juízo final. E se você não acredita em Deus, você tem que ser confrontado com o vazio que você espera encontrar depois. As duas coisas valem, meu filho. E das duas, se você quer saber, o mais temível não é o vazio. Então, muito bem, eu acho que era o que eu tinha para dizer hoje. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.